Bom dia, oitavo ano. Aqui na nossa aula de revisão, eu vou falar um pouco mais detalhado sobre nossos dois assuntos. O primeiro assunto é sobre o triatlo e o segundo assunto é sobre força muscular, tá bom? Então vamos voltar naquele assunto sobre o triatlo. Triatlo é uma atividade olímpica, compacta, que compacta pela combinação de três esportes, que são eles a natação, o ciclismo e a corrida, né? Não há interrupção entre uma modalidade e outra, e as atividades acontecem nesta ordem: natação, ciclismo e corrida. Na evolução do esporte surgiram diversas categorias de provas e variações, né? Então eles também colocaram para funcionar o duatlon, né, em que duas dessas três disciplinas elas são disputadas, que é a corrida e o ciclismo, em três etapas, começando com a corrida, indo para o ciclismo e voltando para a corrida, tá? Tem um símbolo olímpico do triatlon que ele é composto por três esferas, né? Uma no topo e as duas na sua base, que correspondem a que está no topo é a natação e as duas de baixo é a corrida e o ciclismo, tá? A natureza desse esporte ela é focada na resistência, né? Trazendo provas de curta distância até as provas de longa duração, beleza? Um pouco da história é que o triatlo ele teve seu início, né, considerado por alguns historiadores, na década de 1920 lá na França. Tá? Nessa época acontecia anualmente uma corrida entre as comunas francesas de Meulan e Poissy, que era conhecida por vários nomes, mas o mais significativo é Les Trois Sports, que em português significa os três esportes, né? Alguns registros de 1902 demonstram a existência de um esporte parecido e que envolvia a corrida, ciclismo e a canoagem sem interrupção. Mas a revista francesa L'Auto, em 1920, fez o registro da Les Trois Sports como uma das provas que envolvia 3 km de corrida, 12 km de ciclismo e a travessia do nado do canal de Marne. As modalidades eram trocadas sem intervalo, né? E em 1921, existem registros lá em Marselha, também na França, de um evento que possuía uma sequência de ciclismo, corrida e nado, né? Os jornais franceses fazem registro de outra corrida também em 1927 e em 1934, né? E um artigo do jornal sobre a Les Trois Sports, ela foi escrito sobre a prova da cidade de La Rochelle, contando como a travessia de um canal marítimo com cerca de 200 metros, uma corrida de bicicleta com 10 quilômetros, né? E uma corrida de 1.200 metros no estádio de futebol, tá? O que é a Ironman Triathlon? A Ironman Triathlon foi o primeiro campeonato, primeiro triatlon moderno, né, de longa duração e de longa distância, né, que foi lá no Havaí. Ela contava com uma seção de nado de 3,9 km, um percurso de ciclismo com 180 km e uma maratona na parte da corrida com 42,195 km. Né? E ela foi concebida durante a cerimônia de premiação da corrida de revezamento de El Rue em 1977 e uma prova em que competiam três times com 5 corredores. Né? Entre os participantes dessa corrida haviam diversos representantes do clube de corrida de Mid-Pacific, né? Rod Cones, e do clube de natação de Waikiki Swim Club. Né? E eles já rebatiam há muito tempo qual era o tipo de atleta que seria mais preparado fisicamente, se eram os corredores ou os nadadores. Né? Então, como ninguém era ciclista naquele grupo, né, e muito menos tinham participado dessa prova, eles não faziam ideia de quem era realizado em 2 dias e não um. Né? Então, antes da prova, cada atleta ele recebeu um documento com 3 folhas, contendo as regras da competição e escrito à mão. Né? Então, o organizador ele escreveu o seguinte: nade 3,9 km, pedale 180 km e corra 42,195 km. Né? Escrevendo também, vangloria-se pelo resto da vida.
né? Então, e ele falou também o seguinte: aquele que terminar a prova em primeiro lugar, nós chamaremos de Homem de Ferro, na qual ele colocou o nome, então, de Iron Man. Dos 15 homens que começaram bem cedo de manhã a prova, 12 cruzaram a linha de chegada, né? Então, o primeiro Iron Man foi Gordon Hale, tá? Gordon Hale foi o primeiro Iron Man e ele completou a prova em 11 horas, 46 minutos e 58 segundos, tá? Aí, em seguida, vem os fundamentos, que são a natação, o ciclismo e a corrida. Eu vou falar sobre cada um, tá? Então, como as provas de resistência, os treinos dos triatletas costumam ser muito longos, né? Então, são 3 componentes que os atletas eles procuram melhorar, que é a capacidade aeróbica, o limiar anaeróbio e a economia. Então, por conta de ser um treino com modalidades cruzadas, o número de lesões tende a ser bem menor do que aqueles que apenas correm ou pedalam. Então, a natação, como regra geral, os triatletas eles usam menos a perna na sessão de nado, né, conservando seus músculos para a parte do ciclismo e da corrida. Tá? A braçada ela também é diferente da usada em piscinas. Então, para compensar a água turbulenta, já que não existem raios e todos nadam juntos, e por conta disso os atletas eles seguem o vácuo do nadador, né, à frente, pois assim eles poupam energia aproveitando a quebra de resistência que o atleta na frente dele está fazendo, né? E emendando esse assunto de natação, eu vou explicar o que é hipotermia, tá? Hipotermia é o resfriamento do corpo abaixo de 35 graus. Pode acontecer como consequência de uma infecção, de uma hemorragia e da diminuição da taxa de glicose no sangue ou ainda após a exposição ao frio intenso ou a queda em águas congeladas, né? Então, e se não contornada com rapidez, a hipotermia ela pode levar à morte, né? Então, da mesma maneira que as queimaduras causadas por calor intenso também são necessárias tratar e produzir as produzidas pelo frio, em caso de hipotermia, é preciso iniciar os primeiros socorros e chamar imediatamente ao atendimento, né? Então, como você vai agir no caso de hipotermia? Cubra imediatamente o indivíduo com o cobertor e abrace para transmitir o calor do seu corpo para dele. Então, se houver o congelamento dos pés ou das mãos, aí você vai ter que redobrar esse cuidado, né? Pois existe um alto risco da área infeccionar depois de descongelar, beleza? Algumas competições regulam sobre o uso das roupas, pois dependendo da densidade do material, o atleta ele pode ganhar vantagens na flutuação e na diminuição da resistência da água. Então, em alguns casos, quando a água está mais quente, ela é banida para que não ocorra risco de atletas superaquecerem o corpo, beleza? O ciclismo de triatlon, as bicicletas do ciclismo do triatlon, elas são diferentes das usadas em estrada, sendo mais próximas das de pista do que das provas em provas de contrarrelógio. Então, a geometria do quadro ela é otimizada para a aerodinâmica com guidões específicos, né? O selim é um pouco mais à frente do que uma bicicleta normal, e tanto para melhorar a aerodinâmica como o atleta pedalando, quanto para poupar os músculos que serão usados na corrida. Então, no final da prova, muitos ciclistas eles costumam girar, né, mais a perna, usando marchas menores e para preparar os músculos para a corrida. Então, as bicicletas, né, elas normalmente são mais aerodinâmicas, né? Então elas ganham um perfil de turbo mais aerodinâmico e isso foi confundido visualmente. Então acontece que apesar da mudança, as diferenças geométricas básicas entre as duas categorias, elas continuam lá, né, mas escondidas em vários formatos dos turbos atuais, né? Então a bicicleta ela foi projetada para que o ciclista ele permaneça a maior parte do tempo no aerobar, né, que é com um tronco mais baixo, para que ele se mantenha bem estável. E além disso, nessa posição, com um bom bike fit, você conseguirá atingir uma boa mecânica de pedaladas e de quebra de posicionamento bem aerodinâmico. E por fim, a corrida, né? A corrida, a principal diferença da corrida de triatleta para as outras é que o atleta ele já veio das duas disciplinas, né, da natação e do ciclismo, então ele já está com os músculos cansados, então é preciso de um tempo de adaptação para achar o ritmo certo, né?
Então, a chamada de quarta disciplina do esporte é um momento que passa de uma modalidade para outra. Então, ela é realizada em uma área onde tudo que o atleta precisa para a disciplina seguinte se encontra, né? Então, temos a primeira transição, que é chamada de T1, é onde se muda do nado para o ciclismo. Lá o atleta ele deixa a roupa de nado e pega a sua bicicleta. Temos a segunda transição, que é a T2, que é onde o atleta deixa a bicicleta e calça os tênis para a corrida, né? Então, como é uma etapa que conta com o tempo total da prova, os atletas de ponta eles podem ganhar ou perder uma prova dependendo de quão rápidos e organizados eles estão nessa transição de T1 para T2. Beleza? Então, das variações de regras, temos as questões do uso de roupas para o nado e proibição da interferência de um atleta sobre o outro. Então, no geral, o uso de nadadeiros ou de outras formas de propulsão na água são ilegais, então levando o atleta a ser desqualificado caso infrinja essa regra. Na disciplina de ciclismo, o atleta ele é obrigado a manter o capacete quando estiver em cima da bicicleta, mas pode tirar caso precise consertar algum problema mecânico do equipamento. Tá? Do mesmo modo, eles só podem começar a pedalar ao saírem da área de transição. Então, sobre o vácuo no ciclismo, algumas provas aceitam o procedimento e outras não, mas no geral é uma prática passível de punição, assim como uma ultrapassagem ilegal, né, como jogar lixo no percurso ou uma conduta antidesportiva. O que é o vácuo no ciclismo? É muito comum ver os ciclistas andando em pelotão, juntos e encaixadinhos, uns atrás dos outros, né? Então é durante a prova até um treinamento. Então quando isso acontece, eles estão no vácuo, né? Então para aproveitar da camada de proteção de ar que o ciclista que está à sua frente está fazendo. Então a maior força que um ciclista tem de vencer é a resistência do ar. Então cerca de 70% da energia de que um ciclista gasta é para furar a camada de ar que o envolve. Então, portanto, quanto mais dentro do vácuo do ciclista ele vai à frente ele estiver, melhor será o seu rendimento e menos energia ele vai gastar. Beleza? Então fechamos a questão do triatlo, tá? Bem facinho. Sabemos que o triatlo ele teve suas origens na França em 1920, tá? Pelo Lettrois Sports, que significa os três esportes, né? É a combinação de natação, ciclismo e corrida, tá? Temos uma outra prova que é o duatlon, que ele usa o ciclismo e a corrida, tá? Em 3 etapas. Sabemos que o triatlo é uma atividade olímpica compacta, né? E focada na resistência, beleza? Então agora vamos falar, eu vou fazer o vídeo da força muscular no próximo vídeo para não ficar tão longo para vocês, beleza? Então tá a primeira parte, que é o triatlo, e no próximo vídeo eu falo sobre a força muscular.